Bíblia do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, onde a gente vai estar aí lendo no versículo 21 até o versículo de número 28. Aleluia. O Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo de número 21 ao versículo de número 28. Quem achou, dá um aleluia aí, irmãos. Aleluia! Quem está indo aí, fala comigo. Aí, aleluia. Vamos lá, caminhando nós vamos para Canaã. Aleluia. Livro de Mateus, segundo a Escritura de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao versículo número 27. Aleluia. Vou tentar ser o mais rápido possível, irmãos, porque hoje é noite de ceia, para a gente não delongar em nosso horário, né? Tentar aí ser o mais breve possível naquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite. Todos acharam, irmão? Agora todos acharam? Amém. Vamos ir? Quem fica comigo até meia-noite, irmãos? Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Acompanhe comigo então a leitura, irmãos. Depois da leitura, deixa a Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. E o seu discípulo, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. 24. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. 7. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Poder sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, hoje é o dia das mães, né? Já foi falado aqui no devocional sobre o clamor de Ana, clamando pelo seu Samuel, né? Um milagre de Deus. Mas aqui a gente vai de encontro ao clamor de uma mãe relacionado a um filho que já existia, não um filho que ela queria, mas relacionado a um filho que já existia. Mas esse filho, irmãos, estava passando por uma situação bem difícil e complicada de ser resolvida pelos homens, não é isso? Pelos homens. Porque para Deus não tem impossível para nosso Deus. Não tem nada que possa ser resolvido para nosso Deus. Na ótica humana estava impossível. Entendemos que como Ana clamou pelo seu Samuel, aqui também nós podemos até colocar o título dessa mensagem: o clamor de uma mãe, né? O clamor de uma mãe. Porque nós entendemos que quando a mãe vê um filho padecendo, um filho sofrendo, a mãe sofre e geme e chora junto com o filho, né? Pode ser qualquer situação que o filho estiver passando, pode ser qualquer coisa que o filho esteja vivendo. Filho, irmãos, sempre será filho. O filho tiver 100 anos, continua sendo filho. O filho não tem como a gente agora, não, agora deixou de ser filho, porque casou, arranjou esposa, agora deixou de ser filho. Não,
nunca deixe de ser filho, sempre será filho. E agora eu quero que os irmãos imaginem comigo uma situação nesta noite. Situação essa que eu tenho meus filhos, e eu não queria que meus filhos passassem por essa situação, nem de longe eu queria que eles passassem por isso. Mas os projetos, plano de Deus, ninguém entende, mas eu não queria, eu desejo como pai, eu falando como pai, não como mãe, né, irmãos? Meu desejo é que meu filho não passasse por essa situação que essa mãe estava passando. Diz a palavra do Senhor, no qual lemos nessa noite, que o filho, a filha, né? Aleluia, o filho dela, desculpa, irmãos, estava como a situação? Horrivelmente. Como, irmãos? O irmão está acompanhando comigo, não? Endemoniada. Vou até ler o versículo 22 para os irmãos adentrar comigo no entendimento. Versículo 22. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente como? Endemoniada. Agora imagina a cena da mãe olhar para a filha dia após dia e ver a filha em uma situação horrivelmente endemoniada. Nenhuma coisa que tinha como maquiar, nenhuma coisa que a pessoa estava endemoniada, mas muitos que passassem perto não podiam perceber que estava endemoniado. Muitos que chegassem na visita da casa não podiam perceber que estava endemoniado. A palavra do Senhor nos fala nessa noite que estava horrivelmente endemoniada, com manifestações, e o demônio se apoderou da vida dessa menina. E agora imagina agora a mãe olhando para essa menina. Irmãos, eu imaginei que para a mãe sair em direção de Jesus no ato de fé, para clamar pela filha, eu entendo que ela deixou essa filha presa dentro de um quarto, ou até mesmo será chamada corrente, porque o texto nos fala que ela estava horrivelmente endemoniada. E a palavra do Senhor vai nos relatar que tinha aquele endemoniado gadareno, que nenhum agrilhão podia prender aquele endemoniado, nem prisões nenhuma, nem cela nenhuma podia deter aquele endemoniado. Ele se rasgava no sepulcro, ele vivia no meio do cemitério, ele vivia à margem da sociedade, não tinha ninguém que poderia ajudar aquele moço. E agora eu olho para esse texto que nós lemos nesta noite. A mulher, com certeza, irmãos, ela devia já ter procurado os médicos da época. Mas médico pode solucionar o problema demoníaco? Não. Tem remédio que pode curar? Não. Senão seria fácil. Não tem remédio que possa curar. Mas eu olho também pelo texto, pelo louvor de Deus, pela graça de Deus. Essa mulher, ainda que ela não era da linhagem de Israel, diz o texto, ela veio de Tiro e Sidom, era uma mulher cananeia. Mesmo assim ela reconhece que de Jesus poderia sair uma solução para o problema que ela estava vivendo, para o problema que ela estava passando dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. Irmãos, entenda uma coisa aqui nesta noite: tem coisa dentro do nosso lar que nós temos que nos posicionar para Deus agir na nossa vida. Se ela não toma posição dentro do lar dela ir ter Jesus, a filha dela ia morrer endemoniada, porque ninguém ia expulsar aqueles demônios da vida dela. Entendemos pelo texto que da onde Jesus estava, ele liberou uma palavra, ele falou assim: já está sã, já está curada, pode voltar lá, que não tem mais nenhum demônio na vida dela, não. Louvado seja o nosso Deus. Porque quando nós falamos muitas vezes, irmãos, às vezes a gente não acredita, ou a gente deixa um pouco de desmerecimento. Que situação? Eu falo muitas vezes, às vezes nós clamando aqui, buscando o Senhor aqui, Deus já está agindo lá no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, expulsando o demônio, libertando vida, tirando do tráfico, tirando da droga, da prostituição. Aonde estiver, o Senhor pode entrar, porque nós entendemos pela palavra de Deus, ela estava possessa do demônio. E o demônio, a gente sempre fala que vem matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras da treva. Jesus veio para dar alegria, Jesus veio para restituir vida, Jesus veio para trazer satisfação para a nossa alma, prazer de viver. Jesus veio para dar um sorriso no nosso rosto de volta. Quando o inimigo, irmãos, ele veio para desfigurar a família, ele veio para desfigurar o lar, porque esse lar aqui, irmãos, louvado seja o nosso Deus, é um lar que com certeza tinha muita tristeza. Imagina a mãe ou o pai olhar para um filho endemoniado, e está falando o texto que é horrivelmente endemoniado. É uma situação bem
bem precária estava vivendo essa menina. Mas essa mulher, ela se levanta, louvado seja o nosso Deus, como foi pregado ontem pela nossa irmã Liliane, igual aquela mulher do fluxo de sangue, ela se levantou com um objetivo de ir até Jesus. Mas, irmãos, nós olhamos para o texto e às vezes a gente fica assim, poxa, mas por que Jesus fez isso? O texto diz que a mulher, aqui, irmãos, versículo 22 mesmo, que a mulher clamava. Outras versões falam que a mulher gritava. Tem versões que falam gritava. A mulher gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Qual foi a atitude de Jesus, irmão? Ele fez o quê? Jesus fez o quê, irmãos? Jesus fez o quê, irmãos? Quem está me acompanhando não, gente, nessa noite? Jesus calou-se. Jesus não esboçou uma reação. Já pensou Jesus andando e a mulher vindo atrás gritando e ele continuou andando, não está nem aí, não tem ninguém falando comigo. Mas a Bíblia não fala que Jesus é bom, a Bíblia não fala que Jesus vem curar, a Bíblia não fala que Jesus vem desfazer as obras das trevas, a Bíblia não fala que Jesus vem nos dar vida com abundância, mas a Bíblia não fala isso. Irmãos, quantas vezes nós encaramos o silêncio de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós clamamos em oração ao Senhor, e o Senhor não fala nada, o Senhor não se manifesta, nem com sim, nem com não. A resposta de Deus muitas vezes é o silêncio na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa dificuldade. Meu Pai, eu tenho clamado tanto ao Senhor, o Senhor está com provisão daquele problema na minha vida, mas o Senhor não tem se manifestado, o Senhor tem se calado. Cadê o Senhor que não se manifesta? Nem pelo menos uma resposta sim, ou uma resposta não. O Senhor não tem se levantado em direção à minha vida. Quantas vezes nós enfrentamos isso na nossa vida, o silêncio de Deus em direção à nossa vida? Sabe que, entenda isso uma coisa, irmãos, para Deus se manifestar na nossa vida, muitas vezes tem processo na nossa vida, mas muitas vezes a gente não quer passar pelo processo. Aleluia! O silêncio de Deus dói mais no nosso ouvido. Se a gente botar esse volume aqui no último som, aqui no último volume disso aqui, e adentrar para os nossos ouvidos, o silêncio de Deus dói mais do que isso. O silêncio de Deus traz mais harmonia do que isso, porque nós queremos ouvir a voz de Deus, nós acreditamos em Deus, nós queremos o direcionamento de Deus, porque Deus é o nosso Pai, porque Deus é o nosso Senhor, porque Deus é o nosso Salvador, e nós queremos ouvir a voz do nosso Pai, nós queremos ouvir a voz do nosso Senhor, mas o Senhor, Ele não se manifesta. Aí às vezes achamos que o silêncio de Deus é em vão, não é em vão não, porque muitas vezes as feridas que o Senhor está causando na nossa vida, entenda isso, é Deus que está causando. Muitas vezes os danos que Deus está causando na nossa vida é para que nós venhamos criar um caráter espiritual, para que nós possamos não mais parar, não mais retroceder, mas as marcas que nós levamos vai glorificar o nome do nosso Senhor, mas as cicatrizes que nós levamos em meio ao propósito vai glorificar e glorificar o nome de Deus. Porque o próprio texto que nós olhamos, Jesus é o primeiro ponto, ele não está nem aí porque a mulher está falando. Jesus está aí, está nem aí. Mas a mulher, aleluia, a mulher ela desiste. Ela desiste, irmãos. Às vezes nós desistimos daquilo que nós temos buscado na presença de Deus por pouca coisa. Às vezes nós temos desistido até mesmo da nossa família, do nosso lar, do nosso ente querido, do propósito que Deus tem colocado no nosso coração, por pequenas coisas. Mas a mulher não desiste, mesmo Deus estando em silêncio. Oh, aleluia! Irmãos, e o texto vai nos falar que o problema era carnal ou era espiritual? Espiritual. O problema espiritual trata-se onde? Na carne ou no espírito? No espírito. Aleluia. O texto está falando do problema espiritual. E diz a palavra do Senhor que certa vez Jesus entrando no templo, ele olha para a mulher, e aquela mulher estava 18 anos, e o texto vai falar com uma enfermidade espiritual. Uma enfermidade espiritual. Existem enfermidades que não é da carne, mas é do espírito. Tem como tratar com remédio?
Tem como tratar com alguma coisa? Só Jesus pode tratar, sabe? Só Jesus pode tratar. Só Jesus pode cuidar. Então essa mulher, irmãos, olhamos aqui para o texto. Essa mulher, ela clama ao Senhor. Minha filha, irmãos, primeiro ponto aqui, para eu não deixar passar despercebido. Primeiro ponto, para nós podermos também chamar a atenção do mestre, expor ao Senhor, aquilo que nós precisamos é reconhecer aonde está o problema. Só procura o médico quem está doente. Às vezes a pessoa não reconhece o problema, não entrega na mão do Senhor, o problema não tem como ser solucionado. O problema não tem como ser resolvido. O problema não tem como ser sanado na nossa vida. Por quê? Porque nós não levamos para Deus. Ah, pastor, o senhor já sabe. O senhor também já sabia que essa moça aqui estava endemoniada, profundamente endemoniada. O senhor já sabe de tantas coisas na nossa vida, mas nós temos que levar os nossos problemas para Deus. Louvar o Senhor da nossa vida. Mas não, às vezes nós queremos resolver do nosso jeito, da nossa maneira, e às vezes no meio do caminho acabamos parando, acabamos desistindo, porque usamos do nosso jeito, usamos da nossa maneira, mas não usamos da maneira e do jeito de Deus sobre a nossa vida. Outro ponto que eu queria salientar aqui rapidinho, irmãos, é que no próprio versículo de número 22, o texto vai falar de quem está endemoniado, a mãe ou a filha? A filha. Mas engraçado olha isso, irmãos, aqui, que essa mulher, ela vai clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de quem que ela fala? A dor do filho e a dor da mãe. Ela se coloca no lugar do filho, da filha. A dor da filha, ela sentia como se fosse nela, realmente seria. Eu acho que ela também estava passando também a dor, ainda que ela não estava profundamente endemoniada, mas ela sentia a mesma dor que a filha estava sentindo. Ela sentia a mesma angústia que a filha estava sentindo. Ela estava sentindo o mesmo problema no qual a filha estava passando, porque ela se colocou no lugar da tua filha. Quando diz assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim, é que o Senhor viesse sentir a dor que ela estava passando, o problema que ela estava passando, a aflição no qual ela estava passando. E diz o texto, irmãos, na continuativa do texto, a minha filha estava horrivelmente endemoniada. Olha o que Jesus faz, versículo de número 23. Ele, quem? Jesus, porém não lhe respondeu nada, palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de... Irmãos, o texto fala que Jesus não respondeu nada, mas o texto não fala que Jesus não ouviu. O texto fala que Jesus não ouviu? Jesus não ouviu até o dado momento. Até aquele momento, do versículo que nós estamos lendo, no versículo 22, Jesus não respondeu nada. E o discípulo fala assim: ô Jesus, despede essa mulher, ela está perturbando a gente, está vindo atrás da gente gritando, a gente vai acabar passando vergonha, porque os outros vão olhar, vão falar com você, Jesus, filho de Davi, que o Senhor é o prometido, o Salvador, e o Senhor não pode fazer nada para essa moça. Despede ela, para ela parar de perturbar a gente. Aleluia. Despede ela, Jesus está lá. Aí Jesus vai responder o discípulo. Jesus responde o discípulo: despede ela. Aí versículo 4: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da onde, irmão? Na casa de Israel. Irmãos, o primeiro ponto, sabe qual eu entendo isso aqui no versículo de número 24? O primeiro ponto, Jesus fala assim: eu não tenho nada a ver com esse problema. Não é isso? Jesus fala isso. Porque eu vim para os meus, mas a salvação vai chegar para nós por quê? Porque os deles rejeitou ao Senhor. Aqui não tinha havido ainda a rejeição total de Jesus, ainda não, porque mais na frente nós vamos ver que Jesus foi crucificado, Jesus morreu, zombaram, escarneceram de Jesus, não quiseram nada com Jesus, mas aqui ele está falando realmente que ele veio para Israel, para a linhagem de Israel. E ele fala para mim: não tem nada a ver com o problema dela, ela que resolve o seu problema. Jesus estava ali, Jesus estava ouvindo, Jesus estava andando, mas o que a mulher falava
ele ouvia. Olha só, irmãos, insistência naquilo que o desejo do coração daquela mãe estava traçado, objetivado de chegar até o milagre para sua filha. Ela não desistiu. Os problemas, as aflições, a primeiro ponto, Jesus não iria fazer nada por ela, mas mesmo assim ela não desiste. Portanto, que o versículo de número 25, irmãos, fala assim: ela, porém, veio e fez o que, irmãos? Adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Gente, glórias a Deus. Porque tem muita gente, irmãos, quando enfrenta o silêncio de Deus, a primeira coisa que ele faz não é prostrar e adorar a Deus, não. A primeira coisa que ele faz é abandonar o Senhor. Porque enfrentou o silêncio de Deus, e o silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus traz cicatrizes. O silêncio de Deus machuca a nossa alma, machuca o nosso ser. Mas aqueles que muitas vezes enfrentam esse silêncio, ele não se prostra e adora o Senhor, mas muito pelo contrário, ele vira as costas para o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus. A mulher, ela se posiciona em meio ao furacão, em meio ao olho do furacão. Ela está no meio do olho do furacão, mas ela se posiciona perante ao Senhor, porque o versículo número 25, irmãos, o versículo número 25, ela fala assim, ela, a mulher, porém, veio e fez o que? Adorou, dizendo: Senhor, Senhor, socorre-me. Presta atenção, ele está falando assim: Senhor, eu não desisti. Aleluia! Eu não desisti do objetivo no qual eu tenho traçado no meu coração. Senhor, eu não desisti daquilo que eu almejo para minha filha, para minha família, para minha casa. Senhor, eu não desisti daquilo que realmente eu quero que o Senhor derrama sobre o meu lar. Uma coisa eu vou te falar nessa noite, irmãos: não desista daquilo que você tem buscado para a sua casa. Não desista que em dado momento você está vendo que nada está acontecendo, mas eu tenho certeza que no momento Deus vai se levantar do céu e vai liberar uma palavra sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu tenho certeza que Deus vai se levantar do trono no momento certo, na hora certa. Ele vai te levantar da onde você caiu. No momento certo Deus vai restituir aquilo que foi perdido. No momento certo Deus vai trazer de volta aquele que muitas vezes está longe e longe da presença do Senhor. Eu tenho certeza disso, porque o Senhor que fez sobre essa menina, que liberou uma palavra, a menina foi curada do espírito demoníaco, é o mesmo Senhor que se faz presente aqui nesta noite sobre a minha vida e sobre a tua vida. É o mesmo Senhor que se faz presente nesta casa, para que nós venhamos adorá-lo e adorar em espírito e em verdade. E Ele libera a palavra ainda, irmãos. Ele libera a palavra ainda. Continue adorando. Porque a mulher faz o quê? Ela não reclama. Ela não reclama, mas ela faz o quê? Aí eu faço uma pergunta para nós nessa noite: vai adorar ou vai reclamar? Vai adorar ou vai reclamar? Vai buscar a face do Deus Todo-Poderoso ou vai reclamar da situação que está passando e vivendo? Porque Deus está do alto do céu olhando, ainda que Ele está em silêncio, mas Ele está no barco, ainda que Ele está em silêncio, mas Ele está no meio da provação junto conosco, ainda que Ele está em silêncio, Ele está passando conosco no deserto, ainda que Ele está em silêncio, Ele não abandonou a nossa vida, Ele se faz presente na nossa vida. Ele está ouvindo nesta noite. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo a tua súplica, Ele está ouvindo o teu pedido aqui nesta noite, Ele está ouvindo a tua causa, Ele está advogando pela tua casa. Mas pastor, Ele está em silêncio, mas espera que Ele vai se levantar. E quando você espera, adora. Quando você espera, busca a presença de Deus. Quando você espera, invoca o nome do Senhor. Quando você espera, continua clamando pela tua casa. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, esse 25 é uma das partes que mais me chama a atenção do texto, porque Jesus não fala com ela:
Os discípulos perguntam para ele. Ela está aqui praticamente, ele está falando assim: você não é um nada, no nosso entendimento, você não é um nada, porque meus discípulos perguntaram e eu respondi. Para você não respondi nada. Imagina, às vezes, a cabeça daquela mulher. Às vezes, imagina como estava a mente daquela mulher, pedindo pela filha que estava aí profundamente endemoniada, numa situação bem triste, e Jesus não responde a ela que está aqui do lado, e agora responde os discípulos: ó, discípulo, eu não vim, tá bom? Eu vim para os meus, eu vim para os meus, eu não vim para ela, eu não vim para esse tipo de gente. O entendimento era esse, mas irmãos, o que ela faz? Ela se posiciona porque ela tinha um objetivo. Quem tem objetivo se posiciona. Se você tem um objetivo na tua casa, se você tem um objetivo no seu lar, se posiciona perante o Senhor. Porque nada vai acontecer do nada. Não é um passe de mágica, não é um gênio da lâmpada, mas sim a busca ao Senhor. Porque eu tenho certeza que o Senhor pode fazer na minha casa e na tua casa. Eu tenho certeza que o Senhor pode fazer na minha vida e na tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor continua sendo a nossa esperança. Eu tenho certeza que o Senhor não muda e não mudará. Eu tenho certeza que o Senhor não falha e não falhará. Quando diz a palavra do Senhor, o Senhor trabalha para aquele que nele espera. E se você tem esperado no Senhor, o Senhor tem trabalhado na tua vida. Como essa mulher esperou no Senhor, ela encontrou solução e da mão de Deus. Aleluia. Vou ler até o 25 de novo para nós ir mais para frente um pouquinho, irmãos. Ela, porém, diz o texto, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Socorre ao Senhor. Versículo 26. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão. Agora ele responde para a mulher, irmãos, porque a mulher, primeiro ele responde para os discípulos, deixá-lo de lado. Olha, não é da casa de Israel, está lá, de lado. Mas ela mesmo assim insistiu: vou insistir. Eu preciso de uma bênção, daquele louvor que vai lá, irmão. Eu preciso de uma bênção, não vou desistir, não é isso? Aleluia. Eu preciso de uma bênção, porque ela insiste. Ele responde por discípulo, ela ouve, mas mesmo assim, eu vou adorar o Senhor, não tem problema. Adorar, irmão, não é ficar aleluia. Adorar traz a ideia que ela se prostrou aos pés do Senhor. Aleluia. Ela se lançou aos pés do Senhor. Ela caiu com o rosto em terra naquele momento, adorando ao Senhor. O Senhor olha para aquilo e pensa: caramba, eu recusei ela, mas ela se prostrou aos meus pés. Como Jesus olha assim, Marta fica pedindo: cobra minha irmã para me ajudar. Aí Jesus olha para Marta e fala assim: não, é isso. Ela escolheu a melhor parte, está sentada aos meus pés. E essa mulher também escolheu a melhor parte, se prostrar aos pés do Senhor. Não se prostrar para os problemas, mas se prostrar aos pés do Senhor. Aleluia. Agora ele responde ela. Versículo de número 26. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, né, irmãos? Agora vamos pegar o versículo 26 e 27. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ele está falando que pelo menos as migalhas que caem, os cachorrinhos vão se alimentar. As migalhazinhas do pão vai ser alimentada, as migalhazinhas. Porque ela está falando, ela falou: Senhor, mesmo que o Senhor me dê uma migalha nesta noite, eu sei que vai ser já o necessário para a minha vida. Mas Jesus deu migalha para ela? Aleluia. Aleluia. Ela falou: mesmo se cair migalha, eu quero essas migalhas. Mesmo se o Senhor me der migalha, eu quero, porque eu sei que o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu sei que o Senhor é a própria vida. Eu sei que o Senhor é a luz. Eu sei que o Senhor é a salvação. Engraçado é que a mulher que era avessa à crença de Israel, a mulher que era ao contrário, a crendice de Israel, agora reconhece que Jesus é o Senhor. E muitos que eram da linhagem de Israel, muitos que eram crente, não reconhecem o poderio de Deus, o que Deus podia fazer, como aquela mulher reconheceu o que Deus podia fazer na vida dela. Irmãos, ela olha para o Senhor, mesmo o Senhor ficando quieto, mas mesmo o Senhor dando negativa para ela, ela sabe o que ela faz, irmãos? Ela não é rebelde ao Senhor, não. Ela fica rebelde com Deus. Agora eu vou botar Deus na parede. Agora eu zanguei com Deus, agora eu estou zangado com Deus. Não é isso? Agora eu zanguei com Deus.
Deus já tem que ter solução para o meu problema, não está nem saber. Ela faz isso? Ela fala assim: sim, Senhor. O Senhor manda e eu obedeço. Aleluia a Deus. Mas mesmo assim, o Senhor manda e eu obedeço, eu vou te falar, Senhor, do meu problema. Aleluia. Quem tem foco, irmão, não perde foco não, tá? Quem tem objetivo, não pode perder o objetivo. Igual tem traçado sobre a tua vida. Essa mulher não perdeu. Essa mulher, ela fala assim: sim, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Aí vem o versículo de número 28. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Faça como? Segundo. Fala comigo, irmão. Segundo. Segundo, versículo 4, irmãos. Versículo 4 é 28. Segundo como tu. Segundo quem deseja de quem? Da mulher ou de Jesus? Da mulher. Como é grande e forte isso aqui. Aleluia. Porque Deus, ele fala aqui, ó: faça segundo como tu deseja. Seja feita a sua vontade. Seja feita. Aleluia. E às vezes nós desistimos de receber essa palavra aqui de Deus na nossa vida. De Deus olhar para nós lá do céu e falar assim: seja feita a tua vontade. Seja feito o teu querer. Ah, você sonhou, o seu projeto era vermelho, vai ser vermelho. Louvado seja o nosso Deus. Era cor de abóbora, vai ser cor de abóbora. Ah, aquela porta, aquela empresa que você sonhou, já está aberta a porta é sua, toma na tua mão. Louvado seja o nosso Deus. Até no detalhe Deus vai agir na nossa vida. Até no detalhe Deus pode agir na nossa vida. Basta nós exercitarmos a fé perante ao Senhor. Basta nós confiarmos no Senhor. E mesmo que venham os problemas, e mesmo que venham as aflições, não vamos desistir. Nós vamos olhar para Deus e falamos assim: sim, Senhor, sim, Senhor. É desse jeito mesmo. Vou te adorar, vou te adorar, vou te adorar. Ou a gente adora ou a gente murmura. Ou a gente adora ou a gente reclama. É a escolha que nós temos que fazer. Ou vamos adorar ou vamos reclamar. Irmãos, entenda uma coisa nesta noite. Se eu reclamar, Deus continua sendo. E se eu não reclamar? Aí então a situação muda como, pastor? No que eu faço diante de Deus. A situação dessa mulher mudou mediante o que ela fez perante Deus. Então o que eu faço pode mudar. O que Deus pode fazer na minha vida, sim. Depende do nosso posicionamento perante o nosso Deus. Depende do nosso posicionamento perante o nosso Deus. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que Jó, passando por aquela dificuldade que ele passou, e a mesma palavra diz: quem permitiu Satanás tocar na vida de Jó foi quem? Deus que permitiu. E Jó chega num estresse tão grande. Ele está perseverando, ele fala com a mulher: eu não sei doente da minha mãe, não vou voltar para lá. Os amigos dele se levantam quando ele vai cruzar, ele continua lá na presença do Senhor. Mas chega um momento que ele começa agora a se questionar e começa a fazer perguntas a Deus. Diz a palavra do Senhor que Jó levantou, irmãos, 36 queixas contra Deus. 36 queixas. Era melhor não ter nascido, era melhor ter sido um aborto vivo, era melhor tantas coisas na minha vida do que isso acontecer na minha vida. E Deus quietinho. Aí quando Deus se levanta, irmãos, para dar uma satisfação a Jó, vamos dizer assim, Deus chega perante Jó com 72 perguntas. Aonde tu estava quando eu fiz o firmamento? Aonde tu estava quando eu criei todas as coisas? Aonde tu estava quando eu falei haja luz? Houve luz. Quando eu falei haja céu? Houve céu. Quando eu fiz o homem, quando eu fiz a mulher, aonde tu estava? Louvado seja o nosso Deus. Porque nós entendemos que Deus quer falar que Deus ele não perde o controle, e além de ele não perder o controle, ele tem tudo na palma das tuas mãos. Louvado seja o nosso Deus.
Ele tem a bênção nas tuas mãos, ou como também deixa de nos abençoar mediante o nosso posicionamento perante a nosso Deus. Porque quando Jó reconhece que Deus era poderoso, que Deus era o Criador, que Deus fez todas as coisas, que ele fala que ele saiu nu do ventre da mãe, que voltaria para lá, que ele fala que tudo que ele tira de Deus, Deus te deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus falou assim: agora sim, agora eu vou entrar com a minha provisão, louvar o Senhor nosso Deus. Entendemos que quando nós adoramos, irmãos, Deus entra na peleja. Entendemos que quando nós adoramos, Deus vai entrar com provisão na nossa vida, para nós fecharmos, irmão, versículo de número 29. Aleluia. 29, né, irmãos? Não, 28 mesmo. Finalzinho do 28, desculpa, o finalzinho. Vou ler o 28 todo. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça segundo como tu deseja. Irmão, já pensou? Só para me voltar aqui, senão eu já vou voltar aqui. Já pensou Deus vier no nosso problema e falar assim: ó, vai ser feito como tu deseja? Aleluia. Deus não pode fazer isso, não, irmão? É claro que pode. É claro que pode. Mas há passos a ser trilhado no propósito que nós estamos passando perante ao Senhor. Primeiro é o reconhecimento do problema. Além de reconhecer o problema, nós enfrentarmos o silêncio de Deus. Enfrentarmos o silêncio de Deus adorando ao Senhor. Enfrentarmos o silêncio de Deus, mesmo assim, nos lançando aos pés do Senhor. Porque Deus vai olhar do céu e vai falar: tamanha fé está dentro desse varão, dessa varoa. Tamanha fé está dentro desse homem, dessa mulher. Tamanha fé está dentro dessa mãe, desse pai. Tamanha fé está dentro desse filho, que mesmo assim está me adorando, que mesmo assim está buscando a minha face. E mesmo quando eu estou em silêncio, e mesmo quando tudo está ao contrário, ainda a minha filha está profundamente demoniada na minha casa, ainda o problema não está lá, mas mesmo assim eu vou adorar o Senhor, mas mesmo assim eu vou buscar a presença de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem provisão. Aleluia. O Senhor continua sendo provedor. O Senhor continua sendo provedor na nossa vida, na nossa casa, na nossa parentela. Finalzinho fala: e desde aquele momento a sua filha ficou o quê, irmão? Santa. Jesus precisou ir lá? Jesus não precisou nem ir lá, irmãos. Glórias a Deus. Tinha um lugar que Jesus ia na casa pessoalmente. Lázaro, vem para fora. Menina, volta à vida. Talita cume. Aleluia. Eu vou lá, eu vou curar. Tinha momento que Jesus estava no meio da multidão e curava. Mas aqui Jesus só liberou uma palavra, já está curada, já está curada, já está curada. Você que crê que Deus pode liberar uma palavra nesta noite, irmãos? Você crê nesta noite que Deus pode liberar uma palavra naquilo que você tem pedido e clamado ao Senhor? Mas entenda que em meio à palavra, em meio a liberar a palavra, em meio do clamar ao Senhor, entenda uma coisa nesta noite, eu vou falar de novo: tem um processo, tem um propósito, tem um processo, tem um propósito, porque às vezes nós desistimos em meio ao processo da vida. Às vezes nós desistimos quando Deus já está trabalhando, quando Deus já está com a mão no negócio, e às vezes a gente para de adorar porque a aflição e a luta é muito grande. A multidão começa a apertar a nossa vida, a multidão começa a comprimir a nossa vida, e às vezes a gente, com medo e com vergonha da multidão, nós calamos a nossa voz. Mas diz o texto que a mulher vinha gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Vamos adorar ou vamos reclamar? Aleluia. Vamos adorar ou vamos reclamar? Vou ler só esse aqui, irmãos. A gente vai passear agora. Vou ler só o versículo de número 25. 25 para nós fecharmos. Ela, porém, veio e fez o que, irmãos? Adorou, dizendo:
Senhor, socorre. Aleluia. você já tem botado perante o Senhor qual o socorro que você quer? Você tem colocado na mão do Senhor? Você já tem pedido do Senhor, Senhor, socorre. É aqui, Senhor, ó, é aqui. Eu quero socorro aqui, Senhor. Mas quando o Senhor não socorre, a gente faz o quê? Adora. Quando o Senhor não chega já com a resposta, a gente faz o quê? Adora. Mas se você colocou na mão do Senhor, descansa. Descansa que o Senhor, Ele é o provedor das nossas causas. O Senhor tem provisão em todas as áreas da nossa vida. Ele não me esqueceu. Ele nunca te esqueceu. E Ele nunca te esquecerá. Seu nome está gravado na mão de Deus. A sua mão, na mão de Deus está o teu nome. E o meu nome, louvado seja o nosso Deus. E o Senhor é Ele que nos guarda. O Senhor é Ele que nos protege. Louvado seja o nosso Deus. Que o Senhor, irmão, nesta noite possa estar indo lá, ou na nossa casa, aonde que for, o que você tem colocado na mão dele, que o Senhor possa estar indo nesta noite lá, solucionando esses problemas que você tem apresentado ao Senhor, solucionando tudo aquilo que você tem colocado aos pés de Deus. Mas não esqueça de uma coisa: enquanto não chega, adora, Senhor. Enquanto você não alcança esse favor de Deus, continue adorando o Senhor. Não pare de adorar. Não pare de buscar no meio do caminho. Em nome